Hoje nós estamos aqui com o Dr. Wilson Visoto Medina, que é nosso amigo, nosso parceiro e é professor na Faculdade de Medicina da PUC e tem desenvolvido já um trabalho há vários anos relacionados não só com a saúde no sentido clínico, como professor, como médico, né? Mas também um trabalho muito importante, muito relevante na área da saúde mental, na parte das práticas meditativas, né? Desse conhecimento que vem sendo incorporado de uma certa forma a alguns tratamentos complementares. E hoje a gente decidiu fazer um bate-papo aqui, uma conversa sobre a importância dessas práticas, né, nesse momento onde nós estamos vivendo uma pandemia e as pessoas estão de fato buscando um equilíbrio, mas por conta de todas as circunstâncias tem sido um desafio muito grande. E também para os médicos, né, eu acredito que está sendo um momento onde nós temos muito mais dúvidas do que certezas. Então, gostaria de agradecer a tua presença, o senhor é sempre bem-vindo aqui. Muito e obrigado. Com certeza nós temos muito a aprender e a trocar nesse momento tão difícil, né? Em primeiro lugar, a gente tem visto muita confusão, né, em relação à pandemia, em relação ao vírus e aos tratamentos. E embora essa seja uma pergunta meio que repetitiva em todos os lugares, eu gostaria assim de ouvir um pouquinho a sua percepção em relação ao momento mesmo, né, que nós estamos vivendo, as condições e aos tratamentos que existem e quais seriam, assim, qual seria a postura mais acertada nesse momento, não só pessoalmente, né, como médico, mas assim, no que o senhor acredita que pode estar, nós estamos errando de alguma forma, né? Porque a pandemia está se estendendo muito, então a possibilidade de erros multiplica-se imensamente, né? Sim. Então, muito obrigada. Nada. Primeiro, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, né? Eu não sou infectologista, então não é minha área básica, mas é importante ressaltar algumas coisas. Eu costumo dizer para os meus alunos que nós somos profissionais da área da saúde, não da doença. E nós precisamos lembrar do que é a definição da Organização Mundial da Saúde de saúde. Saúde não é não estar doente, porque eu não posso definir nada pelo que não é, né? Eu não posso dizer que você não é ruiva. Ninguém vai saber quem é a Regina, porque eu estou dizendo que é uma mulher que não é ruiva. Não te define. A definição de saúde é bem-estar físico, psíquico, emocional e espiritual. Então a gente precisa olhar essa definição como um todo. As pessoas não são só corpos, não são só portadoras de doenças. Estamos vivendo uma pandemia, o nome já diz, é muito raro. Isso acontece, a última pandemia foi há 100 anos, então a gente não tinha esse preparo, né? Na última pandemia, as pessoas tiveram também o mesmo tipo de dificuldade, o mesmo tipo de medo, o mesmo tipo de desinformação. Então, algumas coisas, por exemplo, minha bisavó morreu na pandemia de gripe espanhola, morando numa fazenda isolada. Ela não estava em grandes centros, né? Então, a gente fica, opa. E em relação à pandemia, ela é nova, porém ela já dura mais de um ano. Era algo que a gente esperava que durasse 2, 3 meses. A gente está muito acostumado a assistir os filmes em que no dia seguinte a um descobrimento de um vírus, eu tenho a vacina, eu tenho todo mundo e aí tem um herói. E eu acho que o grande problema desta pandemia é a tentativa de buscar heróis, e heróis não são bons. Eu costumo brincar que o herói, inclusive nos filmes, ele geralmente destrói Nova York e São Francisco. E eu não quero que... Para conseguir alguma coisa, para matar o monstro. Eu não quero que se destrua tudo, né? Então agora está na hora da gente buscar uma definição que eu gosto muito de algumas tradições, que é do guerreiro, que é diferente do herói. O guerreiro é aquele herói que já
é mais maduro e que ele só vai lutar e só desembainha a espada quando ele sabe o que ele vai fazer e quando ele sabe que é necessário. Então, muitas coisas que estão sendo agora divulgadas, informações desencontradas, nós temos pessoas se automedicando, nós conversamos sobre alguns medicamentos, a gente ainda não tem toda a comprovação científica, a ciência ela não é imediatista. A ciência precisa de muito tempo, basta ver, por exemplo, esquecendo um pouco a pandemia de Covid, nós convivemos com AIDS desde 1985, 85, né? E até hoje a gente tem dúvidas, só que Sim. houve uma redução de incidência, de morte, o tempo de vida do portador de HIV é muito maior. Então houve uma modificação. Provavelmente, nós também agora queremos algo que nos dê certeza, porque o ser humano é extremamente movido para certezas. Mas a vida não tem certezas. A vida é cheia de incertezas, né? E a ciência, ela não tem tantas respostas, ela tem mais perguntas. A ciência está aqui para fazer perguntas. E aí sim, desenvolver um método para ir para a resposta. E a resposta ela não pode ser pré-parada antes. Eu não posso fazer ciência porque eu quero provar que aquilo. Isso não é ciência. Você já não pode trazer a resposta na pergunta. Isso não é ciência. Isso, na realidade, é proselitismo. É busca e não é ciência. Então, a ciência ela tem que estar aberta, ela está pesquisando. Ela pesquisa todas as possibilidades, porque a pandemia é uma coisa muito séria. Algumas pessoas não estão levando tão a sério. Hoje de manhã eu vi um infectologista dizendo as pessoas estão cansadas do vírus, o vírus ainda não cansou das pessoas. Então a gente precisa parar. Eu acho que ele é incansável, isso, inclusive. Né? Ele é cheio de energia. Então qual é o grande problema? Como é que a gente deve agir? Primeiro eu vou buscar a saúde, o bem-estar físico, psíquico, emocional. Como é que está esse bem-estar emocional? Como é que eu estou lidando com isso? Eu estou cansado, eu vou brigar com o vírus. Você conhece o vírus? Você sabe o CPF do vírus para brigar com ele? Calma. Então está na hora da gente olhar, interiorizar e ver como é que eu estou. Né? Mas vai ter remédio. Cuidado. Essa história de ter um medicamento que te cura, não tem. Nós não temos nada ainda que seja comprovadamente cura. Mas a vacina vai resolver. A vacina vai ajudar muita gente. Maravilhoso que tenhamos vacina. Mas muita gente que tomou vacina ainda vai ter infecção. Então eu preciso priorizar a saúde, bem-estar físico, psíquico, emocional, inclusive espiritual. Então está na hora da gente olhar para um todo. E tomar cuidado também com um termo que às vezes me assusta, que é a medicalização de tudo. Eu quero um remédio, eu quero a pílula mágica que vai curar a minha infecção, que vai me proteger, vai fazer com que eu possa ser super desleixado, né? Eu posso ir para festas 1000 e posso sair por aí fazendo um monte de coisa. Então não é bem assim, né? Eu preciso tomar cuidados. A pandemia veio para que a gente se interiorize. A gente não tem ainda todas as respostas e a ciência não vai ter todas as respostas, porque ela vai se basear em evidência, as melhores evidências. E as evidências mudam. Também, não sei se eu estou enganada, mas mesmo com toda a pesquisa, mesmo se a gente tenha a boa fortuna de desenvolver um medicamento, né, ou até a vacina mesmo, que a gente já tem algumas possibilidades, isso não vai impedir a pessoa de ser um caso diferenciado de todos. Não. Porque cada ser humano é um, Sim. né? Embora, lógico, a gente não pode, se a gente individualizar tudo, obviamente a gente não vai conseguir avançar. Mas não dá para você depositar a sua confiança total no que alguma coisa de fora, né? Exatamente. Eu acho que assim, essa questão do bem-estar mental e espiritual, que não é muito conversado, não é muito falado, e que talvez seja o que sustente a sua saúde física, inclusive. Eu tenho essa desconfiança, vamos dizer assim. Porque está até na definição, né? Está na definição de saúde. E então, a gente precisa olhar para isso de outra forma.
E eu acho que a gente talvez ainda não tenha acordado para isso. E talvez essa seja a grande necessidade. Porque você falou, por exemplo, das terapias complementares. Há alguns anos atrás, a gente falava de medicina alternativa. E era uma coisa ou outra. E hoje a gente está falando de complementaridade. Eu já sei que eu posso auxiliar determinados tratamentos com medicina complementar. Perfeito. Então a gente está começando agora a perceber que o ser humano é mais do que só aquele bonequinho que eu tiro droga, ponho droga, tiro droga, ponho droga. Em alguns momentos eu vou precisar usar drogas, usar medicamentos. Nenhum problema contra. Mas eu posso buscar essa integralidade da saúde, levando para o bem-estar emocional, para o bem-estar espiritual também. E eu acho que a pandemia veio para a gente acordar um pouco para isso, para essa integralidade da saúde. Sim. E também eu acho que não deixa de ser uma mudança de paradigma, Certamente. porque a gente vem vindo, né, confiando e entregando a nossa saúde para os pobres médicos que tentam fazer com que a gente se torne saudável, mesmo a gente não fazendo nada ou só tomando medicamento. E isso eu fico muito feliz de ouvir a partir de um professor dentro da universidade. Tem muitos seguidores em torno nesse sentido, que seria o ideal. Porque a gente não... Já existe. Não sei se isso, o quanto que isso é reflexo já, ou se torna um reflexo dentro dos consultórios e das clínicas. Isso tem sido divulgado desde as grandes universidades no exterior até as universidades brasileiras, essa preocupação. E eu costumo dizer isso claramente, isso não é moderno, isso é um retorno a uma coisa que se fazia antes. Eu coleciono livros antigos de medicina e tenho livros de 1800, tem um de 1890, falando sobre a preocupação com o lado psicológico do paciente, em que eu preciso também, porque eu posso tanto auxiliar, quanto se eu não me preocupar, muitas vezes, eu posso fazer estragos fenomenais nas pessoas, às vezes com palavras, com frases um pouco desencontradas. Então é muito importante que eu veja o ser humano como um ser integral. E as pessoas estão voltando a isso, voltando a essa visão mais integral, voltando a essa preocupação, voltando a entender a relação do médico com o paciente. Então não é, oi, tudo bem, está aqui o seu comprimido. Eu preciso saber mais desse paciente, eu preciso me inteirar, eu preciso aprender a ouvir. Se eu não ouvir, a medicina é baseada na pesquisa do que eu ouço do meu paciente. A medicina é eu costumo brincar com os meus alunos, nós somos grandes investigadores. O melhor médico tem que ter uma mentalidade de Sherlock Holmes. Eu vou ter que pegar todos esses dados, os dados que ele me conta, os dados que ele me mostra, que são os sintomas descritos e os sinais vistos, e a partir daí saber qual o tratamento proposto, quais são as modificações que eu preciso propor. Então isso é fundamental, é o ouvir o outro, é perceber os anseios. E a gente precisa sair um pouco disso que a pandemia trouxe, que é a minha necessidade de estar certo, a minha necessidade de... eu tenho que estar super seguro. Como você está super seguro? A única coisa que eu estou seguro, não sei quanto a você, mas a única coisa que eu estou seguro é que eu não vou viver para sempre. A única segurança que eu tenho é que eu vou embora desse mundo num determinado dia, que eu não sei qual é. Exato. Eu vejo isso. E assim, e esse tema da morte, da finitude, né? É algo que as pessoas têm medo de falar. Eu tenho uma aluna que veio me questionar assim há pouco tempo, né? Porque eu gosto muito de caveiras. Eu gosto de caveira, na minha casa tem um monte de caveira, eu gosto de caveira mexicana, eu uso camiseta de caveira. Eu gosto de caveira, por N razões. E aí ela veio assim me questionar, né? E falou assim, mas você não acha que esse é um símbolo que é meio perigoso de você ficar usando?
porque eu ouvi falar que uma pessoa que ela estava seguindo lá no Facebook, não sei aonde exatamente, falando que esse é um arquétipo que você deve evitar, porque você pode atrair isso. E eu, naquele momento, eu ainda até brinquei com ela, eu falei, mas eu já fiz as pazes com a minha morte, entendeu? Ela é minha grande amiga, ela é uma conselheira enorme, né? Eu não posso renegar isso, porque essa é a única amizade que vai ser duradoura, inclusive. Eu às vezes faço uma metáfora, que é uma brincadeira, claro, que no contrato para vir para cá, a única cláusula pétrea é que eu vou embora. Exato. O resto é tudo variável. Eu falei, e não é porque eu desejo a minha morte. Não, é porque não, é uma eu realidade. falei, eu quero mais é viver. Sim. Mas aí ainda, como a gente tem alguns contatos e brinca e conversa, ainda eu falei para ela, eu falei assim, olha, tem algumas tradições budistas que eles falam que assim, para você ter uma vida significativa e boa, você deve pensar na morte pelo menos uma vez por dia. Sim. Porque você não sabe se você vai estar aqui amanhã. O próprio Dalai amanhã, Lama né? tem uma prática que ele diz que faz periodicamente, que é a prática de percepção da morte, de olhar para a morte. Né? Não tem nada a ver com suicídio, mas Não, de forma alguma. É só deixar bem claro isso. Mas a gente tem essa ninguém dificuldade. Quer ensaiar essa E a gente parte. tem essa dificuldade, quer dizer, eu já tive uma experiência, não sei se eu já te contei, de um paciente terminal com câncer, que era meu paciente, e a esposa também era. E um dia eles foram até o meu consultório e ele disse, está difícil de conversar com essa mulher. Eu começo a falar qualquer coisa, ela fica brava. Aí ela tirou e falou, não, ele fala de morte, eu mando ele calar a boca mesmo. Aí eu parei e falei, olha, mas que doença ele tem? Ele tem um câncer. E ele está sendo tratado? Tá, mas não tem muito o que fazer. Então ele não tem chance de morrer? Verdade. Então por que não deixar ele falar? E aí, provavelmente um mês e meio depois, ele realmente morreu. E ela veio para o consultório tranquila depois. E aí eu perguntei como foi. Ela falou, o senhor não imagina. Eu deixei ele falar. Nós resolvemos coisas de 30 anos atrás que ele queria falar. E ele foi embora, mas foi tranquilo e eu estou muito tranquilo. Ele me faz muita falta. Sim. Eu ainda choro de vez em quando porque ele me faz falta. Mas não sobrou nenhum problema que nós não pudemos resolver antes dele ir embora. Não tem pendências. Né? E aí ela falou, ai que bom que eu pude deixar ele falar. Né? É uma morte bonita. Uma morte bonita. Então a gente, os budistas dizem, né, que só saberá viver quem aprender a morrer. Então morra bem para viver bem. Isso significa que a gente precisa preparar a morte. Só para falar em morte, eu no domingo fui para o enterro de um tio aos 93 anos. Eu vi no teu que Face mesmo. Aos 90 anos ele decidiu que ele não conseguia falar com jovens. Aí ele me ligou, ele me chamou de meu amigo. Ele falou, meu amigo, eu não consigo falar com jovens. E os meus amigos da minha idade ou próxima, eles dizem que os jovens são uma geração perdida. E eu digo, nós é que somos burros, vamos escutar os jovens. Aos 90 anos ele gravou um CD de rap. Que ótimo. Já gostei dele. E aí foi conversar com os jovens. Porque para ele era importante ter esse diálogo. Ele falou, nossa, as pessoas da minha idade que não perceberam o quanto eles têm para acrescentar. Só que eles não estão interessados em bolero, eles estão interessados em rap. Um CD de bolero não ia fazer tanto rolar. sucesso. E aí ele foi embora agora, teve uma morte muito tranquila, e o enterro dele foi ao som de música. Com as pessoas sorrindo, assim, cada uma sorrindo, dizendo uma lembrança boa. Teve uma pessoa que foi fazer uma oração, que chorou de alegria por ter conhecido. Então, talvez a gente tenha que aprender que a gente pode, sim, porque nós vamos ser finitos, nós somos finitos, nós vamos chegar ao fim um dia. Mas que a gente pode fazer isso bem. E o que eu vejo é esse desespero eu perdi o controle, tem uma pandemia agora, eu posso morrer? Mas, gente, eu posso morrer a qualquer minuto, a qualquer tempo. Quantas pessoas não têm mortes esdrúxulas? Eu tive um amigo que caiu da moto parada. Ele estava segurando um pedaço de pão, o pão escorregou, ele caiu e a moto caiu e ele morreu. Bateu na cabeça dele. Você vai dizer, poxa, essa pessoa não estava com pandemia, nada. Nós temos que estar pensando... tem várias músicas e
todas as religiões vão falar disso. Viver como se fosse morrer agora. Né? Porque a morte é uma realidade, ela pode acontecer a qualquer momento. Alguns têm tempo, meu tio teve algum tempo para se desligar, alguns não têm. Mas pode acontecer, e é uma realidade. Vai acontecer comigo, vai acontecer com você. Eu não sei quais são os desígnios, a eu não tenho passagem de volta. Eu não tenho script, eu sei que eu vou embora. Né? Então a pandemia talvez venha tirar um pouco dessa segurança que as pessoas viviam. A morte é feia e eu excluo da sociedade. A pessoa vai morrer, ela vai morrer no hospital, ela vai morrer longe, ela vai os familiares vão ficar, eu tenho que me afastar da morte. Né? E ao contrário, quando eu posso vivenciar a partida de alguém que eu amo, de alguém que está próximo de mim, isso é de uma grandeza e de um aprendizado incrível. Né? Ok, não gosto também de quem quer morrer, é diferente. Mas nós precisamos aprender isso. E eu acho que a pandemia vem nesse sentido. E algumas pessoas estão fazendo, é o que eu chamo de sair pela tangente. Não, me disseram que se eu tomar um determinado medicamento, eu vou, inclusive, prevenir a doença. Então eu vou tomar quilos desse medicamento. E aí eu vou ter, óbvio, até água, se for demais, faz mal. Então eu preciso tomar cuidado, está faltando equilíbrio. E esse equilíbrio ele vai passar justamente por essa lucidez que, assim, o autoconhecimento no sentido espiritual, de conhecer os seus próprios limites e saber qual é o seu estado real psíquico. Porque eu percebo, da mesma forma como as pessoas estão com medo e desequilibradas e não podem chegar, não podem encostar, não podem dar um beijo, não podem dar um abraço. Eu entendo, eu acho que tudo isso são formas de você se prevenir, óbvio, mas eu percebo também que a gente já passou um pouco do limite, porque antes mesmo de eu chegar perto, eu já estou com medo. Esse é um problema. Aí o medo te domina. Esse é um problema que nós vamos ter que superar nesse período da pandemia, que é ver o outro como um risco. O outro passa a ser um risco para a minha vida e aí eu passo a não gostar do outro. Isso é perigoso. Tá? Isso é muito perigoso. Tá? Eu preciso entender que o outro também tem medos, também tem anseios, também tem tudo isso. E eu preciso tomar cuidado com o que acontece na sociologia e mesmo na psicologia, que é a teoria do pêndulo. Se eu bloqueio muito para um lado, eu acabo, no dia que eu me liberto muito e desbloqueio demais para o outro lado. Os bares que os digam. Os bares, os bailinhos em chácara e papapá. Então, eu preciso ter equilíbrio. A gente pode, em alguns lugares, estar sem máscara, com uma certa distância. Não há problemas. Preciso ter equilíbrio. Né? Agora, eu não posso estar sem máscara, por exemplo, num ônibus lotado. Sim. Não é possível. Né? Então, é equilíbrio. E eu preciso tomar cuidado, por exemplo, nós ainda não entendemos que as pessoas que estão recebendo dinheiro para nos dar notícias, elas estão nos dando notícias. Eu era criança que quando a gente tinha os professores, a gente saía da 4ª série e ia para a 5ª. E aí você tinha professores de cada matéria. Não era mais um professor para todas as matérias. E às vezes o professor de matemática não queria saber o que de português estava falando. Uhum. Só matemática existia, porque ele amava matemática. Então eu preciso tomar cuidado com isso também. Né? Essa super especialização, esses nichos. Eu preciso perceber que o outro também tem várias ansiedades, vários medos e tudo mais. Então isso é fundamental. E também, como hoje existe muita informação, né, e vários canais de informação, tanto oficiais como não oficiais, a gente acaba se perdendo um pouco nisso, perdendo, né? E então, o que a gente não percebe é isso. O grupo do WhatsApp da família, às vezes, tem evidências científicas que incríveis, nem né? Harvard tem. A evidência científica vem, às vezes, de um lugar esdrúxulo.
Mas o que eu estava falando daquela história do professor super especializado, a pessoa que apaga, o jornalista que está dando uma notícia, ele vive daquela forma. Aquilo Sim. é o nicho que ele está vendo. E eu preciso entender isso. Aquilo não é a vida. Inclusive, aquilo não é a vida dele. Aquilo é o Sim. momento dele. Assim como nós aqui conversando, é o nosso momento. Eu vou estar atendendo pacientes, você vai estar dando aula de meditação, é outro momento. E eu preciso entender isso. Porque as pessoas acabam achando que o noticiário é minha vida. Não é, o noticiário é parte, mas não é a minha vida. Não é nem a vida daquele repórter que está falando. E eu preciso entender que aquele repórter também é humano, que também tem uma família, que também tem tudo mais. E aí eu preciso tomar cuidado com a super informação. É uma informação que é intoxicante, né? Intoxicante, a gente está intoxicado e é assustador. Eu hoje brinquei com você, eu esqueci meu celular em casa. Eu fico assustado porque às vezes eu sou muito regradinho na história de trânsito, então eu paro para as pessoas passarem na faixa, mas todo mundo passa na faixa manuseando um celular. Meu Deus, se você está atravessando a rua, atravesse a rua. Aí a pessoa tem medo de morrer. Tem medo de morrer. Então, fala, a gente não percebe. Atravessar a rua sem olhar, você não tem medo. Eu estou o tempo todo olhando para outra coisa e eu não estou vivendo. Eu tenho um monte de gente que eu conheço que não está vivendo por medo de morrer da Covid. Eu também. E aí você fala, meu Deus, olha que perda de tempo. Que perda de vida. Que perda de vida. Vive agora. É. E viver não significa ir para o baile, não significa nada disso. É viver, viva o momento. Viva um encontro, de poder conversar com uma amiga, viva o momento, mas não fique o tempo todo indo para lá, para adiante, para aquilo, para aqui. Porque senão você não vive. E o momento que a gente está vivendo, ele já tem um nome interessante que é presente. Já é um presente. É o presente. Então eu preciso tomar cuidado para não estar vivendo demais no futuro, porque eu vou ficar ansioso. Se eu viver demais no passado, eu vou ficar deprimido, porque, obviamente, no meu passado, no seu passado, tem algumas coisas doloridas. De todo mundo. Tem. Eu já ri, já chorei. Sim. Eu tenho 55 anos na minha vida, eu já ri, já chorei, já esperneei, já fiquei feliz. Se eu ficar só olhando para o passado e para as coisas que não deram certo, eu vou ficar deprimido. Se eu ficar olhando só para o futuro, para as coisas que poderão acontecer, eu vou ficar ansioso. E pode ser que eu fique as duas coisas ao mesmo tempo e não vou viver hoje. E isso também sério. É muito sério. E eu percebo que as pessoas acabam limitando a existência dela nesse momento. Nesse ano, obviamente, foi uma coisa assim fora do normal, vamos dizer, do que estava acostumado. Porque esse é um padrão que a gente vê e se repete, independente da pessoa estar vivendo uma pandemia ou não. Mas a pessoa ela está vivendo numa pandemia, ela não está morrendo numa pandemia. Está vivo. Então, assim, se você está vivo, então Viva. aproveite, celebre. Sim. Né? Celebra, porque a gente perdeu o hábito de agradecer o que a gente já tem. Sim. Né? A gente sempre está pensando, mas eu vou conquistar isso, eu vou, sei lá, comprar um carro novo, eu vou mudar, eu vou arrumar outro emprego, um outro marido, outra esposa. Tudo no plano, ele é lindo, maravilhoso. Mas na hora que você está vivendo aquilo, talvez não tenha tanto encanto assim. Porque a gente planeja tanto, que na hora que você chega, a hora que chega o IPVA do seu carro novo, você já dá aquela né, desanimada, vamos dizer. Né? Depois, se você pensar aonde vai parar esse dinheiro, aí que você fala, bom, eu vou andar a pé. Né? Porque realmente fica complicado. Mas isso, o que você falou é bem interessante, além de tudo, a história de que todo mundo vai arranjar um culpado externo. Sim. Né? Isso aqui por causa disso, por causa disso. E comigo? E o que eu estou fazendo? Como é que eu estou administrando o meu tempo? Como é que eu estou administrando a minha vida? O que eu estou contribuindo para o mundo? O que eu estou fazendo? Eu tenho momentos, claro, você vai ter... eu gosto muito de ler Krishnamurti, eu estou lendo Krishnamurti ultimamente. Maravilhoso. E ele, numa das entrevistas, ele falou, me perguntaram se eu estava ansioso. Eu falei, eu estava. Porque era importante estar ansioso. Eu fui dar uma palestra para não sei quantas mil pessoas, perguntaram se eu estava ansioso. Estava sim. Porque se eu não tivesse ansioso, não tinha graça. Se perdeu o friozinho de barriga. A gente não percebeu isso, que eu posso ficar ansioso, mas eu vou.
Sim. Eu vou e faço. Então eu posso sim. Né? Isso é fundamental. E a gente vai precisar olhar para dentro. Eu acho que a grande pedida nesse bem-estar físico, psíquico, social, espiritual, emocional, é olhar para dentro. O que eu estou fazendo para o meu físico, que eu posso melhorar? Cuidado para não cair em lugares comuns também. Sim. O que eu estou fazendo no plano social? E a sociedade tem que cuidar muito, mas o que eu estou fazendo para melhorar a sociedade? Eu estou sendo mais compassivo? Eu estou tratando as pessoas melhor? Como é que eu estou tratando as outras pessoas? Eu trato meu chefe muito legal, mas quem está abaixo de mim eu piso. Opa, Tem alguma você não coisa está errada. contribuindo para a sociedade. Então isso não é bem-estar social. Bem-estar social seria que todos nós estivéssemos, não no mesmo patamar, mas que todos nós estivéssemos, cada um sabendo que tem uma função dentro da sociedade, exercendo essa função em prol dos outros, de todos. Eu acho que a gente tem um péssimo hábito. Eu acho que aqui, eu não sei como é que funciona muito bem em outros países, assim, porque teria que estar lá para ver. Mas, assim, a gente espera sempre que alguém faça alguma coisa, né? Então, assim, eu não preciso me preocupar com o meu próximo, porque eu já pago meus impostos, eu não tenho que me preocupar com isso, eu não preciso fazer nada. Então, assim, na verdade, a minha participação na sociedade resume-se em pagar imposto, pagar minhas contas em dia e, no máximo, ajudar minha família ali, o núcleo primeiro. Porque se for um tio, uma cunhada ou um amigo que nem é parente daí, já vira uma outra coisa. Sim. Você cria um outro problema. Quase vira às vezes. Uma troca. E a gente parece que não se sente responsável por nada, além de si próprio. Né? E muitas vezes a gente se contenta em não estar fazendo mal. Já é como se fosse uma vantagem, né? Mas só que o que eu estou fazendo para melhorar? É de bom. Né? Porque se eu me sinto à vontade para criticar, o que eu faço para melhorar? Porque só criticar também, uau, né? É muito chato. Então, essa busca, e o que eu estou fazendo para melhorar a minha emoção? O que eu estou fazendo para melhorar a minha espiritualidade? Espiritualidade significa que eu tenho que seguir uma religião. Não, religiosidade é uma coisa, espiritualidade é outra. Elas podem estar juntas, não há nenhum problema. Mas a espiritualidade é o reconhecimento de que existe algo superior a mim e que é muito mais sábio do que eu. Então, tem alguém ou algo superior, mistério. Sábio, misterioso, e que coordena. Então, com isso eu abro mão de tentar ficar no controle, porque eu não tenho controle. Sim. A gente fala muito de livre-arbítrio, mas livre-arbítrio significa que eu tenho controle sobre como eu vou reagir ao que acontece. Não que eu tenha controle do que acontece. Eu posso controlar como eu vou reagir. Eu posso ficar desesperado por causa disso que aconteceu, ou eu posso não ficar. Aí é o livre-arbítrio agindo. E também a gente tem essa cultura recente, meio de coaching, assim, que você tem que meio que estar no controle de tudo, né? Para você poder atrair aquilo que você merece, aquilo que você... Quando já começa tudo errado, na minha opinião, né? Primeiro porque, assim, se a gente conseguisse, de fato, atrair as coisas só pelo nosso pensamento, ou porque a gente se determinou nesse sentido, a gente seria grandes magos, né? Sim. Grandes mágicos. Quando, na verdade, a sua atitude é o que faz a diferença. E o que a gente tem que lembrar é a complexidade, né? Que tinha lá o Mohan, que falava muito de complexidade. Quer dizer, o meu pensamento pode estar super legal, mas eu dependo da interação das condições, com um monte das de causas e condições estarem favoráveis. Né? Então, é a complexidade, eu preciso entender isso. E a espiritualidade vai me dar esse entendimento de que eu não tenho controle. Eu só tenho controle de como eu reajo. Esse eu tenho. Mas eu não tenho controle da vida. A vida vai me levar para vários lugares. E a gente vê isso o tempo todo. Já aconteceu tantas vezes. Às vezes há uma mudança em segundos. Eu uma vez fui dar uma aula em São Paulo, estava super feliz. A hora que eu saí tinha uma... Estava chovendo, hoje estava chovendo, eu me lembrei disso. Eu saí do prédio da faculdade agora há pouco. E eu resolvi correr porque estava chovendo. Com isso eu ganhei uma fratura no braço. Quer dizer, em 2 segundos a minha vida mudou. Né? E a gente
Não percebe isso. Eu estou no controle. Não estou no controle. E o mais sério ainda é a gente começar a medicalizar tudo. Medicalizar no sentido em que eu estou cansado de ouvir gente. Eu estou muito triste porque minha mãe morreu. Ótimo, fique triste. Faz parte. Faz parte. Se você dissesse eu estou super alegre que a minha mãe morreu, eu ia ficar muito preocupado. Ou você tinha uma mãe Carrasca, complicada, assim, ou você está complicado. Né? Pode ser também. Então, o que a gente precisa ver é que criaram-se na sociedade estereótipos. Eu não posso estar triste nunca. Eu não posso estar abatido nunca. Eu não posso sentir medo nunca. Eu tenho que ser perfeito, estar sempre bonito, inclusive no peso correto, né? Porque se eu estiver fazendo. As pessoas estão tendo anorexia nervosa, ou elas estão ficando cada dia mais obesas, mas buscando comprimidos, remédios, e não conseguindo melhorar, não se aceitando. A gente está medicalizando as emoções. Então, eu preciso de um remédio para de manhã acordar, um remédio para dormir à noite, um remédio para me estimular, um remédio para me deprimir. Gente, e a vida? Eu não estou vivendo. Então, isso é muito sério. E tem até, outro dia eu li um artigo, é antigo, é de uns 10 anos atrás, até mais, que era a medicalização do mau caráter. E o autor começava assim, tem gente que é mau caráter mesmo, não adianta dar remédio. Não é doença. Não adianta. É mau caráter. Então eu preciso entender isso também. Né? Tem um certo limite. Tem um certo limite. Né? Não é tudo. Eu vou dar comprimidos para acertar. Eu vou usar medicamentos. Os medicamentos são super importantes. Para muitas coisas são extremamente importantes. Eu acho Porém, nesse âmbito, eu acho que a gente perdeu o respeito da vida nas crises existenciais. Sim. Porque hoje a gente não fala, antigamente, né, nem tanto tempo atrás assim, mas você fala assim, olha, eu estou numa crise existencial. Que ótimo! Sim. Você solta rojão, você fala, que bom, isso quer dizer que você vai poder criar uma condição melhor. Mas hoje está fora de moda. Porque Não, você está numa hoje crise você não pode entrar numa crise existencial. Você não está na moda. Tem que tomar tem que tomar algum remédio. Ou você precisa, como você falou, eu preciso de um guru da moda que vai me tocar para eu... Nossa, também é péssimo. Que péssimo. Então, a gente vai precisar perceber que nós vamos viver... Tem dias que eu vou me decepcionar. Eu já me decepcionei algumas vezes. Criei expectativas exageradas. Às vezes, ao contrário, não criei expectativa nenhuma e ganhei grandes presentes. Então, eu preciso entender que isso é a vida. A vida não é controle. E quando você falou uma palavra que é chave, que é o grande alimento da fé, e não estou falando de fé religiosa, mas fé espiritual, que é a gratidão. Quer dizer, muita gente hoje está preocupada porque pode morrer com Covid, mas não lembrou de agradecer que hoje acordou, respirou, e está bem, está vivo, não está com febre, não está contaminado. Então está esquecendo disso. E a gente criou... Eu falo para os meus alunos, você ainda deve lembrar, apesar de você ser mais nova que eu falo sempre para os meus alunos da hiena do desenho que ficava dizendo ó dia, ó dor, ó saudade, ó que era o Lip the Lion e Hardy Har Har. E a gente virou Hardy Har Har. Então eu acordo de manhã, é assim, ó dia, eu tenho que trabalhar, ó que inferno, eu tenho que trabalhar, ó não sei o que lá, ó eu não sou casado com a Gisele Bündchen. E aí a gente não percebe que se todo mundo fosse igualzinho a Gisele Bündchen, ia ser tão comum que ia ser sem graça. Então eu preciso perceber que cada um de nós... Mas o meu brigadeiro é melhor que o dela. Pois é. Entendeu? Eu tenho uma amiga que ela falava isso. Assim, qualquer mulher que... Assim, ela pode ser maravilhosa, mas o meu bolo de chocolate é imbatível. Entendeu? Ou a minha canela é mais bonitinha, não tem problema. Entendeu? Nada contra a Gisele Bündchen. Nada contra, ela é maravilhosa, é verdade. Então, o que eu preciso lembrar só isso? É que ela é Gisele Bündchen e ela é única. E ela é ela. Ela é ela. Agora, quem sou eu? Eu fico muito assustado. Eu uma vez li uma história e depois assisti a peça.
que era uma história de um rabino, foi contado pelo Newton Bonder. É Ah, mais ou menos isso, o maravilhoso. Newton, que me perdoe se eu errar muito, mas era um rabino que era especialista em morte. E ele então dava aula sobre morte e um dia ele chegou à beira da morte. Todo mundo foi lá ver, porque a gente é meio, né, A gente quer gosta de saber como assistir. quer assistir. Então, e ele muito tranquilo, e aí de repente ele teve um surto. E aí o outro rabino virou e falou: mas rabino, o senhor viveu a vida pelas leis de Moisés, pelas leis de Abraão, por que o senhor está assim? Ele falou: esse é o problema, eu vou para o outro lado, eu vou encontrar o Senhor. Se ele me perguntar se eu vivi a vida pelas leis de Moisés, eu vou dizer: sim, senhor, eu vivi. Se ele me perguntar se eu vivi a vida pelas leis de Abraão, eu vou dizer: sim, senhor, eu vivi. E se ele me perguntar se eu vivi a vida que ele me deu? Aí eu tenho dúvida. Que medo. Então, Esse é o grande medo. esse é o grande medo. Será que a gente está vivendo as nossas vidas, mesmo com pandemia? Porque antes da pandemia já existia um monte de coisa. Eu estava conversando outro dia, eu me lembro que em 1976 eu fui quase raptado na minha casa para ser vacinado contra a meningite. Porque tinham morrido várias crianças com meningite na minha faixa etária. Eu tinha 11 anos em 76. Meu pai simplesmente me catou, me botou num carro, vamos lá, que você vai para São Paulo fazer a vacina. Então já era complicado. A gente vai viver vários desses momentos. Porque a vida vai ter doenças infecciosas, a vida vai ter doenças degenerativas. Só que se eu não me preocupar com a saúde, que é esse bem-estar físico, psíquico, social, emocional, espiritual, eu não vou viver. Se eu só ficar olhando para isso, eu não estou vivendo hoje. E isso é um problema, porque o que eu tenho para viver é a minha vida. Eu acho que, assim, das piores doenças invisíveis, eu acho que essa falta de valorização do tempo presente Sim. é a pior, porque essa não tem tratamento eficaz, não tem vacina, Não, porque não eu fico tem o nada tempo que você todo possa fazer. indo para frente ansioso, porque pode acontecer, porque não sei o que lá, porque talvez não sei quem seja eleito, papapá. Cara, e hoje? Ou eu fico o tempo todo voltando para o passado, ou eu errei. Gente, quem não errou, atire a primeira pedra. Claro que eu cometi erros. Está feito. Não, claro que eu cometi erros, eu cometi acertos. Na maioria das vezes eu estava tentando acertar. Sim. Não é? Mas algumas coisas deram errado, óbvio, para todo mundo. É verdade. Então eu preciso descer desse pedestal e começar a ver. Óbvio que eu tenho defeitos, eu tenho alguns egoísmos, eles estão aqui, mas eu preciso olhar para eles. Tudo que eu não olho ganha força. Persegue, né? Não, e ganha Depois força. ganha força. Fica um fantasma muito pior. É Então eu preciso olhar para tudo isso, né? Alguns psicólogos e mesmo os índios diziam muito isso, que quando a doença vem é a única oportunidade de cura. Sim. Porque ela já existia, mas quando Mas ela se não tinha manifesta, se manifestado. é a única oportunidade de cura. Então vamos ver o que a gente está precisando curar na sociedade, nas relações, em nós mesmos. Sim. Né? O que eu preciso melhorar? Como é que eu posso me comunicar melhor com as pessoas? Ouvir melhor as pessoas? Deixar de me comunicar por títulos, né? Ou com aquela coisa ridícula de você sabe com quem você está falando. Toda vez que eu escuto você sabe com quem você está falando, eu digo não sei, não quero mais saber, porque alguém que usa essa frase não é digno de que eu o conheça. Né? Então, é uma boa resposta. Bem assim. É uma boa resposta. E aí, a gente precisa olhar para nós mesmos. Para onde eu estou indo? Como é que eu estou vivendo? Como é que está com as outras pessoas? Eu estou vendo a minha família, eu estou vendo as pessoas que eu amo, eu estou vendo as coisas acontecerem, ou eu estou vivendo em função da pandemia, do ganhar, do noticiário, do acumular bens. Eu vou acumular bens e eu vou fazer o que com eles? Né? O meu tio que faleceu nesse final de semana, ele dizia, um pouco antes, há 10 dias ele me ligou e ele falava assim: meu amigo, eu sei que eu estou no final, mas eu sei que para onde eu vou não preciso de malas. E ele disse uma coisa muito bonita, ele disse assim: aprendi que as mãos servem para trabalhar e para acariciar, e não para apontar os dedos para ninguém. Sábio, né? Já foi para um lado totalmente iluminado, né? Então a gente precisa aprender isso. Eu preciso me desligar um pouco desse excesso de crítica,
ou do o outro é responsável pelo que eu sinto. Não, eu sou responsável pelo que eu sinto. Né? O outro me dá alguma coisa, eu escolho o que fazer. É como quando eu ganho um presente. Se uma pessoa me dá o presente, eu escolho o que fazer com aquele presente. Eu não preciso aceitar todos eles. Sim, né? Aquilo que a gente não aceita, Não fica para a aceita, fica pessoa. pra lá. Né? Então a gente precisa lembrar disso. Eu acho Eu super que sou importante responsável. também. E as pessoas, e a frase, inclusive o português ajuda muito, porque assim, eu me sinto triste. Quem se sente é você. Se você está dizendo eu me sinto triste, quem está se sentindo é você mesmo. Então não é o outro. O outro me deixou triste, quem está triste sou eu. Então eu preciso aprender que eu é que vou ter controle sobre isso. Eu é que posso ultrapassar um pouco o bateu, levou. Que é aquela história, não, bateu, levou. Se alguém te ofender, você tem que ofender de novo. Aquela história de Jesus da outra face não significava covardia nenhuma, só significava que, meu Deus, eu não preciso mais me preocupar com o que o outro está fazendo. Se o outro está sendo agressivo, a agressividade é dele, não é minha. Não preciso aceitar o presente dele. Exato. Né? Então está mais do que na hora de saber que eu sou responsável por Precisa mim. evoluir. Eu que sou responsável. A minha felicidade é minha responsabilidade. A minha vida é minha responsabilidade. Eu que preciso cuidar. Né? E se tiver algum percalço, eu tenho profissionais que vão me ajudar, ok. Não, buscar ajuda também é uma forma Mas a responsabilidade sábia. é sempre minha. Porém, a responsabilidade é Eu totalmente não posso passar sua. para o outro. Né? Não posso. Eu acho que isso é uma lição que a gente vai ter que aprender a duras penas. E a pandemia veio trazer isso, e eu acho que o mais importante é mostrar, inclusive, lição. esse lado. Que a ciência não tem todas as respostas, ela tem muito mais perguntas. E ela vai chegando a evidências. Eu tenho mais evidência de tal coisa. E eu preciso tentar usar o que tem mais evidência, o que não significa que eu tenho certeza. Quem tem muita certeza não tem sabedoria. Né? Então, as pessoas que vivem cheios de certeza, eu preciso tomar muito cuidado. A dúvida é importante que de vez em quando eu mude minha opinião, eu olho e falo, opa, aquilo talvez não seja como eu penso. A Elisabeth Trockme-Fabry, que é uma educadora francesa, num dos livros dela, acho que é Aprendendo a Aprender, talvez eu erre, a Elisabeth que me perdoe, ela tem um trecho que ela fala de uma pesquisa que diz que se nós fôssemos elaborar todos os estímulos que nós recebemos, nós precisávamos ter 50 quilos de cérebro. E o cérebro tem 1,5 kg, 2 quilos. Então, na realidade, eu elaboro talvez 1,25 avos do que eu recebo. Então, o que eu penso que é real, que é verdade, é 1,25 avos da verdade. Uma percepção limitadíssima. Daí eu preciso perceber que existem outros pontos de vista que eu preciso. Verdade. Olha, a gente poderia ficar aqui por horas e horas e horas. Conversar é muito bom. Aliás, conversar... E principalmente quando a gente não precisa estar certo em tudo. Sim. Porque eu acho que hoje, assim, é um debate. As pessoas elas não estão dialogando, elas estão debatendo e elas estão competindo entre si. Né? E isso é muito desgastante. Eu vou usar um termo até um pouquinho chulo, que minha avó usava, que era muito interessante. Ela dizia assim, que todo mundo tem opinião e tem nádegas. Quem expõe demais perde a dignidade. Eu acho que é uma frase bem interessante para esse momento. Então eu aprendi isso, não preciso expor demais. Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de sabedoria mesmo, né? E para isso que a gente está aqui, inclusive, para poder evoluir, né? Para poder aprender alguma coisa e, se possível, ainda ensinar alguém alguma coisa também. Mas se você conseguir aprender para você, já vai ser uma grande vantagem. Sim. Mas você falou uma coisa que é chave, que eu pensei aqui quando você falou de ensinar. Ensinar não significa que eu sei mais que você. Significa só que eu pesquisei determinada coisa e eu vou tentar te explicar. E quando eu tento te explicar, quem mais aprende sou eu. Sim. Não é? Inclusive em muitas conversas, em muitos momentos em que eu estou explicando alguma coisa, eu aprendo muito e modifico minha opinião. E acontece isso com você também. Então a gente pode ensinar sim, eu posso explicar. Para a criança é maravilhoso quando eu peço que a criança me explique. Ela vai explicando e ela vai aprendendo e aquilo vai se tornando tão estimulante,
E hoje, ao contrário, a gente está acostumado a jogar verdades nas pessoas. Eu não tenho tantas verdades, eu tenho muitas dúvidas. E eu tenho uma minha visão da verdade. É minha. Só minha. Eu acho que é aquela questão, até que acho que é o Leonardo Boff que falava, e que eu concordo também, que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Vista de um ponto, sim. Né? Então, assim, é o meu ponto. Sim. Não importa, não preciso bater na cara de ninguém com o meu ponto, porque eu acho que eu sei mais. Não, se ele servir para mim, e isso já me trouxer algum conforto, de uma certa forma, já estou vendo vantagem, entendeu? Quando eu perco muito tempo tentando convencer o outro, provavelmente eu não estou olhando para mim. Eu estou deixando as minhas questões de lado, estou me abandonando, e talvez, como disse o Newton Bonder, né, o rabino, quando eu chegar do outro lado, porque eu vou para o outro lado, eu não sei como é que é o outro lado, cada um tem sua religião, cada um tem sua filosofia, mas quando eu chegar do outro lado, ninguém vai me perguntar o que você fez para convencer o outro, é como é que você lidou com a sua vida. Como é que você administrou a vida que você ganhou de presente, porque é um presente. Sim. Até hoje ninguém conseguiu criar a vida. Você pode até falar, mas fazem bebês de proveta. Fazem, é verdade, mas a partir de 2 células vivas. Sim. Ninguém cria vida. Ninguém cria vida. Ninguém falou agora, isso aqui é vida. Não, não tem. Então a vida é um grande presente que a gente às vezes não desfruta. É verdade. E não desfruta porque... Agora na pandemia é incrível, quer dizer, eu não estou vivendo porque eu estou preocupado porque eu posso morrer. Meu Deus, que contrassenso. Se você está preocupado que você pode morrer, você devia viver. Quem tem medo de sofrer já sofre de medo. Sofre de medo, exatamente. Né? Não vai sair nunca desse estado, né? Então, assim, para a gente encerrar, né, eu gostaria de agradecer a tua presença aqui, sabendo que a gente vai ter muitos outros encontros, eu agradeço muitos também. trabalhos. Deus permitir que a gente esteja aqui junto e que a gente possa realizar e beneficiar outras pessoas também, que isso ocorra, porque essa vida, ela, além dela ser muito preciosa, ela pode ser muito útil. Sim. Né? Então, eu acredito muito no espírito de serviço, de que nós estamos aqui para a gente dividir a nossa luz, né? Que cada chama que acende outra vela e outra chama, aos poucos a gente vai conseguindo iluminar, né, um grande espaço. Então, eu espero que a gente possa se encontrar muitas vezes. Também. E se tiver alguma mensagem, alguma coisa que você queira compartilhar nesses últimos minutos, fique à vontade. Eu só queria lembrar que muitas vezes a gente quer mudar o mundo e a gente só quer mudar o mundo inteiro. E aí é possível começar a mudar o seu entorno, começar a mudar a forma que você encara, começar a dar bom dia para as pessoas, começar a sorrir mais, coisas pequenas, mas elas com certeza vão mudar o mundo. Porque eu vejo muita gente que queria mudar o mundo inteiro, mas comece mudando pequenas coisas, para que você possa conhecer o mundo. Né? E agradeça. Eu gosto muito de uma frase do Gandhi que ele falava que se você não for capaz de fazer as pequenas coisas, as grandes você não fará. Com certeza. Eu acho que é bem isso. E então, acima de tudo, viva, né? Se você está vivo, aproveita. Se você está vivo, aproveita viva hoje, a sua agora. vida. Curta, seja feliz. E viver não significa também cair na gandaia, ser cuide-se. Cuide-se, mas cuide, sua vida é um presente mesmo. Então, a gente cuida, a gente tem que ter um amor assim, muito grande por essa experiência de estar vivo. Porque ela vai acabar. Não estamos rogando praga, mas é a realidade. E para chegar aqui, provavelmente, a gente também teve que galgar muita coisa. Sim. Né? Então, mas estamos aqui. Vamos e viver. A gente vai permanecer nesse intuito de cada vez estar mais disponível para aprender, né? E, se possível, se divertir um pouquinho enquanto isso também. Com certeza, a celebração faz parte disso tudo. E às vezes celebrar, eu fico muito grato por estar aqui, celebro a nossa amizade, mútuo. Celebro a alegria tão bonito, então é muito agradável. E a gente pode celebrar muito mais, pode agradecer muito mais, pode viver cada momento. E a gente pode, acima de tudo, de vez em quando mudar de opinião.
Sim. De vez em quando mudar a trajetória, eu revejo, né? Grandes sábios diziam, você está me ouvindo? Ok, mas se achar algo melhor, corra lá para ouvir também. Né? Não fique só comigo. Né? Citando Krishnamurti, outros filósofos sempre dizendo isso. Eu posso mudar. Mudar é importante também. Porque eu vou ver outro ponto, outra vista de um ponto, que é um ponto de vista. Então tá bom. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu fico muito grato. Muito obrigada por vocês também acompanharem. E quem quiser conhecer mais o nosso trabalho, conhecer o Coletivo Fora da Caixa, que venha nos fazer uma visita. Nós temos todos os protocolos de segurança, as máscaras, o álcool e tudo mais, mas a gente também tem muito calor humano para compartilhar com vocês. Então, e o espaço é extremamente agradável, bonito, sem dúvida. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito grato.